por 7 ciclos de mudança como mineral. Numa outra ronda, ou seja, quando a vida passar para um outro globo, para outra esfera, ela entra no ciclo de evolução vegetal, vai passar vários giros, várias mudanças como vegetal, em um longo tempo evolutivo, onde ela assimila as experiências da fase vegetal da evolução, até o ponto em que numa outra ronda ela vai entrar na fase animal, né? Vai entrar na fase animal, vai passar por vários ciclos como animal, até o momento em que vai ocorrer um dos mais impressionantes fenômenos do processo evolutivo. Porque aqui vocês já falaram de alma-grupo? Ainda não? Já se falou de alma-grupo? Falou de alma-grupo. Ele já falou da individuação, da individualização. Tá, então eu vou passar rápido, vou passar por isso. Ocorre esse fenômeno em que aí se cria Jivatma, né? E aí então a mônada entra numa fase especial da sua evolução, em que ela já conta com um corpo só, no formato humano, e o corpo humano é um corpo especial no processo evolutivo. No budismo isso é muito claro, né? O budismo chega a falar que é muito raro se nascer num corpo humano. E quando alguém pode nascer num corpo humano, é preciso aproveitar essa oportunidade evolutiva. Porque é o corpo humano que permite a chegada às experiências de iluminação. Não que os outros não tenham essa potencialidade. Porque a potencialidade divina existe no mineral, no vegetal, no animal. Ramana Maharshi. Ramakrishna é outro. O Jarunachala é Maharshi. Tá, obrigado. Então, a vaca do ashram ia fazer a passagem. Estava no dia dela morrer, né? E o que consta é que Ramana fez a passagem dela, fez que ela fizesse a passagem direto para os mundos espirituais, né? Quer dizer, a vaca, que estava na fase evolutiva da vaca, teoricamente, teve uma experiência de iluminação, né? No budismo é falado que todos os seres vivos têm o potencial de Buda, todos têm o potencial de iluminação. Não se iluminam porque o veículo não permite. É preciso ter um veículo humano, com as características do veículo humano, com o nível de sofisticação intelectual do veículo humano, para poder permitir a iluminação, né? Então, ele vai passar pela fase humana e, saindo da fase humana, entra na fase dos Dhyan Chohans, que é chamada fase super-humana. Acho que o importante aqui é que fique claro o seguinte: a faísca divina precisa ter a experiência de todas as possibilidades dos mundos manifestados. E o importante na sua pergunta é que a gente tem que ter isso muito claro. Em algum momento, nós começamos a assumir esse processo, né? E na medida em que nós vamos assumindo esse processo, nós aumentamos a rapidez desse processo. Porque aí nós desenvolvemos essa capacidade de escuta para as necessidades da alma, podemos ter uma vida mais coerente com essa escuta, e vai havendo uma conexão cada vez mais profunda entre a personalidade e a sua raiz, a sua origem. Então as transformações vão sendo mais intensas e mais rápidas. Aí o que começa a acontecer? Quando o ser humano chega nessa fase, que ele pode apressar a sua evolução, ele passa a ser vamos dizer assim, um ator consciente, ativo do processo evolutivo. Depois que ele passa das fases mais avançadas da fase humana, ele também passa a ajudar o desenvolvimento das outras formas de vida, né? Ele passa a cumprir uma outra função, não só de cuidar de si mesmo, mas de passar a ser um cuidador do processo evolutivo que se dá, né? Aí ele conscientemente passa a fazer parte das hierarquias criadoras, que é o tema que a gente vai agora entrar, tá? Então, tem toda essa jornada passando por todos os reinos, e só ao fim do processo
ao fim do processo, depois das 49 estações, que vocês vão ver na próxima, que são as rondas e cadeias, a alma está plenamente madura, a mônada está plenamente madura, e ela então pode passar da fase humana da evolução. Ok. A gente viu então o cenário evolutivo em que nós estamos. Nós vimos muito rapidamente os diferentes cenários de manifestação, que são os campos invisíveis da natureza. Esse é um fato fundamental do ocultismo, né? Assim como nós temos a natureza física, temos dimensões hiperfísicas na natureza. Não dá para dizer que sejam tecnicamente mundos paralelos, como a gente vê na ficção científica, mas sim mundos concêntricos. São diferentes vibrações energéticas que coexistem no espaço, formando ecossistemas ultra-organizados, um invisível para o outro, aqui e agora. Significa dizer que nesse exato instante, aqui onde nós estamos, existe um outro ecossistema de energia rarefeita, de energia sutil, com seus seres em interconexão conosco no mundo físico. Nesse momento aqui podem estar pessoas que nós não estamos vendo, usando corpos mais sutis, participando desse trabalho que nós estamos fazendo, né? E isso em diferentes graus de sutileza. Então, os cenários evolutivos são múltiplos. Os planos evolutivos da natureza são múltiplos. Em cada um deles nós temos o nosso veículo próprio. É nesse contexto que a gente pode falar dos 7 princípios. O que caracteriza o ser humano do ponto de vista esotérico? O fato de que nós, como espécie, nos constituímos de uma forma muito específica, onde 7 princípios estão presentes, né? Primeiro, a gente fala vamos dizer assim, da lei septenária, com a qual o universo se organiza, os 7 centros vibratórios na natureza, os princípios são centros vibratórios, os 7 caminhos da alma, né? E aqui a gente vai começar a entrar em cada um deles, né? Primeiro, que essa ideia, o que constitui o ser humano, ela aparece de formas diferentes em diferentes culturas, né? Entre os gregos, por exemplo, se falava do corpo, da alma e do espírito. Corpo, alma e espírito. Sendo o corpo, esse corpo que vai um dia morrer, o espírito, uma dimensão que é imortal, e entre os dois, uma alma que é descolada. Ela pode se descolar do corpo físico, mas não é o espírito ainda. Na tradição kardecista, de Allan Kardec, se fala do perispírito, do corpo físico, o perispírito e o espiritual. No ocultismo, essa configuração humana, ela se amplia um pouco. Passa a se falar em 7 princípios. O primeiro princípio, eu vou passar à frente, depois a gente volta, tá? Esses são 3 princípios imortais. Aliás, todo princípio é imortal, vamos dizer assim, mas aqui nós estamos numa dimensão nossa que sobrevive às encarnações, tá certo? Nós já falamos de Atman, que é o puro ser, a pura vontade criadora divina, é a nossa conexão com todas as coisas, onde é difícil saber o que é si mesmo, o que é o outro, onde o senso de individualidade existe conjugado com o senso de universalidade. Budi, o segundo princípio, que etimologicamente significa luz, corpo de luz, que é representado pela experiência da intuição e também da bem-aventurança. Agora, vou fazer um comentáriozinho curioso.
No Vedanta, o segundo princípio, Buddhi, é definido como o veículo de Buddhi, o corpo búdico, é definido como Ananda Maya Kosha. Ananda significa bem-aventurança, Maya significa ilusão e Kosha significa corpo. Então a tradução seria o corpo ilusório da bem-aventurança. O outro princípio é Manas, pensamento, princípio pensante. No Vedanta, a maneira de falar de Manas é Vijnana Maya Kosha. Kosha corpo, Maya ilusão, Vijnana discriminação, discernimento, conhecimento. Então, corpo ilusório do conhecimento ou da sabedoria. A ideia de que nós vivemos num campo mental, de que a essência do mundo é pensamento. A física quântica nos surpreendeu nos anos 30, anos 20, anos 30, mostrando que aquilo que a gente percebe na verdade, nós só percebemos porque a nossa estrutura cerebral está codificada para que a gente possa interpretar o movimento dos átomos a partir do que da forma como nós interpretamos, da forma como nós vemos. Dizendo de outra forma, vocês sabem que no átomo 99% do espaço atômico é vazio, não é? É vazio. Significa que vocês estão olhando para mim e eu sou vazio. Eu sou completamente vazio. O que tem de matéria nesse corpo material que vocês estão vendo aqui é um mínimo percentual perto da totalidade. O que significa que, para que eu me organize da forma como eu me organizo, é preciso que nesse vazio exista consciência, exista informação, que é o que faz com que os átomos se organizem de determinada forma, né? Determinada forma, que quando você olha para mim, o seu cérebro interpreta como Marco Aurélio vestido de azul. Mas o que você está vendo, na verdade, é um grande vazio. Significa dizer que no nível atômico, no nível subatômico, o que existe é vazio, informação e consciência. Do ponto de vista técnico, é vazio e informação. É o Amit Goswami que está trazendo essa ideia de que, na realidade, é consciência. Portanto, vocês percebem que é uma espécie de... Enfim, é consciência e pensamento que organiza a minha realidade. Agora vocês fechem os olhos um minutinho. Fechem os olhos. Lembrem da cena que vocês têm aqui na sua frente. Tá? Vocês têm uma câmera, tem aqui um PowerPoint, tem um camarada falando. Esse camarada que está aí dentro da sua mente falando, ele é pensamento. Agora, abre o seu olho. Abre o seu olho e olha para mim. Qual que é a diferença entre o pensamento que está aí dentro da sua mente e esse que está aqui fora? Você vai dizer, esse que está aqui fora é concreto, né? E não é concreto. Eu não sou concreto. Você não é concreto. Nós temos a sensação de concretude porque o nosso sistema nervoso, todo o aparato sensorial, ele está montado para a gente ver a realidade desse jeito. Se fosse diferente nosso aparato sensorial, nós veríamos a realidade de outro jeito. Se fosse montado de outra forma, você estaria vendo o mundo infravermelho, não esse mundo atual, aqui. E a realidade ia mudar totalmente. O que eu quero dizer com isso é que existe um elemento de imaterialidade, de insubstancialidade no que a gente acha que é real, que nos permite dizer que esse mundo que a gente acha concreto, na verdade, é um grande pensamento. E essa é uma das máximas da filosofia esotérica. O mundo, na essência, é pensamento, é mental. Né? Agora, nesse mundo concreto em que nós estamos, os átomos físicos se organizam de uma maneira que, apesar de vazio, nos dá a sensação de ser real.
Para mim é real. Para vocês também é real, não é? É real. Vocês já leram Krishnamurti? Alguém que gosta de ler Krishnamurti? Pois é. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir na TV Supra um documentário chamado Reencarnação, um fato inverídico. Já viram isso? Quem leu Krishnamurti sabe como ele responde às perguntas concretas, né? Você chega para ele e pergunta assim: Krishnamurti, existe reencarnação? Ele vai te responder: para que você quer saber isso? Né? Percebe o seu medo e a sua insegurança, preocupado com o que vem depois da sua morte? Ele vai começar a chegar no nível das motivações que você tem para se perguntar sobre essas coisas. Só que o Krishnamurti tinha um amigo muito próximo dele, que foi um colaborador durante muitos anos, e que certa vez chegou para ele e disse assim: Krishnaji, eu quero lhe fazer uma pergunta, mas eu não quero que você me responda como você responde para todo mundo. Eu quero uma resposta concreta, sim ou não. Krishnaji, existe reencarnação? Sim ou não? Aí o Krishnamurti disse assim: sim, mas não é real. Isso é Maya. É que ele está falando de Maya. Ou seja, o nosso mundo, o mundo em que nós estamos vivendo, ele se organiza de determinada forma que para a gente é muito concreto, é muito real. Mas do ponto de vista dos sábios da antiguidade, mesmo esse mundo que é tão organizadinho, ele é um mundo de pensamento, ele é insubstancial, ele ainda não é real. E essa descoberta, ela ocorre apenas nos momentos de iluminação ou depois da morte. Com isso, vamos viver normalmente, vamos pagar os nossos carnês, pagar as contas, deixar a vida organizadinha e tirar dessa vida o máximo que nós pudermos em termos de aprendizado, de bem-aventurança, de amorosidade, de boas trocas e de comunhão, né? E fazer para não entrar no Serasa e não pirar, porque a gente pode pirar muito se a gente começa a pensar muito nisso. Eu confesso a vocês que eu uma vez fiz uma prática budista avançada que chama Yoga dos Sonhos, não sei se vocês já ouviram falar. O Yoga dos Sonhos é uma prática para você aprender a ter despertar da consciência dentro do sonho. Isso é do budismo tibetano. Também no yoga existe isso, né? No hinduísmo existe isso. E a prática que eu recebi foi de todo dia, o dia inteiro, gerar um pensamento que é o seguinte: essa câmera é irreal. Esse microfone é irreal. Exatamente. E se você considerar que a psicose tem um elemento espiritual radical nela, porque a psicose é a ruptura do ego. E aí então vem toda uma avalanche de percepções que estão para além do ego, né? É mais fácil compreender, né? É mais fácil compreender. E agora, o que eu acho que aconteceu comigo é que eu tive medo. Eu não estava preparado para ir à frente naquela prática. Porque os praticantes mais avançados, eles vão à frente nisso. Eles sentem a desrealização e eles não param, continuam. Eu achei que eu ia enlouquecer. Mas provavelmente, se eu estivesse preparado, eu entraria na experiência de desrealização e despertaria. Porque a prática do yoga dos sonhos é que você treina a fazer isso no mundo físico, para quando você estiver dormindo e sonhando, você vai fazer isso no sonho, né? Então, eu durante o sonho eu acordo por fato de que estou sonhando, né? Aí eu sonho que eu estou na sede da Sociedade Teosófica em João Pessoa, assistindo uma palestra do Marco Aurélio, e eu digo para mim mesmo: eu estou sonhando, isso não é real, né? Isso não é real. Eu estou vendo você e não é real. Daqui a pouco muda o sonho, eu estou no Nepal, isso não é real. Daqui a pouco vem Buda na minha frente, eu falo: ele não é real, né? E assim,
E assim eu vou descobrindo a ilusão do sonho e vou tendo estados de despertar dentro do sonho, né? E quando chega um ponto bastante avançado nessa prática, o praticante começa a interferir no sonho. Então eu vejo você olhando seu celular, eu transformo seu celular numa cascavel. E aí quando eu passar a ter plena consciência, pleno poder sobre as imagens, em que eu sou capaz de não ser iludido durante o sonho, eu faço o que eu quiser no sonho, eu descubro que quando eu estou aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso materializar coisas, posso fazer coisas sumirem, ou seja, desenvolvo capacidades psíquicas poderosas. Por quê? Porque quando eu despertar no mundo do sonho, eu vou me dar conta que esse mundo é que é um sonho. Né? Que aqui nós estamos sonhando também, com a única diferença é que aqui o nosso sonho tem 24 horas, eu acordo, vou dormir, almoço, é tudo linear. E lá não é linear, mas é tão sonho quanto. Né? Então, quando a gente vê o que os antigos falavam, Ananda Maya Kosha. Ananda Maya Kosha, ou seja, uma esfera do nosso ser, que quando eu vivencio essa esfera, eu sou plena bem-aventurança. Plena bem-aventurança. Eu estou no corpo de beatitude. No corpo de beatitude. Mas aí vem o mistério. Ainda assim é ilusão. Uau! Ainda assim é ilusão. Vijnana Maya Kosha. Quando uma pessoa vive no seu corpo mental, a sua mente é rápida, ela não tem limites, qualquer coisa pode ser conhecida, do passado e do futuro, né? E ainda assim, ainda está no campo da ilusão. Porque parece que toda manifestação do universo, ela se dá por um pensamento cósmico. Ela é insubstancial. Né? Ajuda isso? Será que essa informação nos ajuda? Pode atrapalhar um pouco. Né? Eu espero que vocês não estejam angustiados. Alguém está angustiado com isso? Ah, que alívio. Porque de qualquer forma, amanhã, depois de amanhã a gente vai estar trabalhando, vai estar pagar conta, né? Etc. A primeira consequência da prática dos sonhos é aprender a fazer projeção astral. Mas é só a mais reles, a mais fácil. A mais fácil. Mas a pessoa aprende a estar consciente no mundo astral. Né? Estamos aqui, brasileiros, tentando entrar um pouquinho da filosofia metafísica indiana, né? Também chinesa. E, na verdade, o nosso tema são os 7 princípios do homem. Então, o que caracteriza os 7 princípios do homem é o que na literatura teosófica se chama o ternário superior e o quaternário inferior. Esse é o ternário superior, que normalmente é representado o prana, que é o princípio da energia vital. O chamado Linga Sharira, que é o duplo, que é o corpo de energia. E o chamado Kama Rupa, que é o corpo de desejo. A tradução, o termo sânscrito, Mano Maya Kosha, mano significa pensamento. Né? Por quê? Porque esse chamado corpo de desejo corresponde, na Vedanta, à integração entre o corpo astral e o corpo mental inferior. Tá? Então, claro que existe uma relação, aqui são os princípios, existe uma relação entre os princípios e os 7 corpos. O primeiro é o corpo Atma, que é um corpo sem forma. O corpo búdico, que até certo ponto também é sem forma, mas é um mundo de luz, o mundo do conhecimento direto, o mundo da iluminação, o mundo do pleno amor. Depois o corpo mental, que é o Manas, o princípio do pensamento, ainda imortal,
que é quando, vocês lembram? Atma e Buddhi se conectam a manas, para que a evolução da mônada possa se dar. Mas aí é uma dimensão imortal de manas. E logo vem a dimensão mortal da personalidade, onde Manomaya Kosha, o corpo mental inferior, e o corpo de desejos, corpo astral, o corpo etérico, o prana que circula por... Eu tenho corpo, eu sou corpo, sou sensorialidade. Eu sou emoção, eu sou energia, sou magnetismo. Magnetismo é o campo magnético, o corpo etérico. Sou vitalidade, a energia circula por mim no sangue, no meu corpo físico, no Qi chinês, nos meus canais etéricos e astrais, né, e mentais, porque o prana é uma energia multidimensional que circula e vitaliza, ou seja, o prana é a própria vida, a energia que dá vida. Tem um corpo de emoção, com o qual eu me desloco toda noite e com o qual eu vou sair depois da minha morte. A gente vai falar disso mais à noite ou amanhã. E essa é a constituição da minha personalidade, que não vai sobreviver. Aqui tudo acaba, né? Tudo acaba. O que vai sobreviver vai ser isso aqui, que é o aroma da alma, como diz a Blavatsky, que é o aroma da alma. Isso aqui vai passando como características, como princípios e características de encarnação para encarnação. Mas assim, eu só sou completo como ser humano quando eu estiver no corpo físico, com todos os princípios atuando. E quando todos os princípios estiverem alinhados, que eu posso fazer a passagem para a dimensão não humana, mais que humana, para o mundo não humano. Ou seja, os estados de iluminação exigem que nós tenhamos um corpo. A evolução exige que nós tenhamos um corpo. O ciclo só se fecha quando a gente está no corpo. Portanto, o estar encarnado é uma oportunidade excepcional de evolução, né? Então nós vamos ver que as 3 evoluções, elas vão ocorrer aqui, todos eles vão evoluir, o corpo etérico, o Kama Rupa e o corpo físico vão evoluir. A evolução mental vai ocorrer aqui, e a evolução monádica vai ocorrer aqui a partir da sua entrada nos mundos mais grosseiros. Vimos então os 7 princípios que constituem o ser humano, vimos as 3 evoluções, vimos um pouco dos cenários onde a evolução se dá. Vimos também o conceito de evolução na literatura teosófica. É uma evolução da vida e da forma. Agora então a gente vai entrar um pouco num tema, vamos entrar num tema que não é um tema simples de abordar, porque ele fala sobre aqui a gente está falando de os construtores do universo, os construtores da vida, né? Primeiro que vamos pensar assim: nós vivemos num oceano de consciência, lembram? Tudo é consciente e tudo está vivo. O oceano de consciência, do átomo ao logo solar. Então, do átomo à consciência de um sol, tudo está vivo e tudo está ligado. E todos os seres, antes de entrar nesse aqui, eu queria compartilhar uma outra ideia. A ideia é que cada ser vivo, cada ser consciente, tem como cenário da sua existência a consciência de um ser maior.
Parem para pensar um pouquinho nisso. Os micro-organismos que estão agora no nosso organismo, que estão dentro de nós, eles vivem, eles têm consciência, e vivem dentro da consciência maior do nosso corpo. Não é? A formiguinha, que está sendo meu exemplo sempre, né, que passa por aqui, ela está existindo dentro do espaço da minha aura. A que está embaixo do seu pé está existindo dentro do espaço da sua aura. Né? Nós estamos num planeta vivo e consciente. Essa é a bênção da teoria de Gaia, do James Lovelock, que deu voz, em termos científicos, a uma ideia muito antiga, que é uma ideia da filosofia esotérica, quando ele fala que o planeta é vivo e consciente, o planeta funciona como um organismo. Não sei se vocês sabem como é que ele chegou a essa conclusão. Ele é um químico e foi convocado pela NASA para compor um grupo que tentaria definir o que é a vida, na medida em que a NASA tinha um projeto de investigação de vida fora do planeta. Vida, né, nas outras galáxias, vida extraterrestre. Era preciso chegar numa definição de vida. E ele, então, a partir de conceitos da ciência, chegou a ideias como a vida, ela tem que ser autorregulada, né? Ela pode ser autogerada, autorregulada, uma tendência ao equilíbrio, recursos para o equilíbrio e uma série de outros conceitos. De repente cai a ficha. Porra, se isso é vida, o planeta Terra é um ser vivo. Ele se autorregula, a vida se autogera, né? Se autorregula, se autoequilibra, se autorregenera. Então o planeta como um todo é um corpo vivo, né? Funciona como um corpo vivo. Não tem nada mais coerente com a filosofia esotérica do que a teoria de Gaia. Porque ela vai dizer que o planeta tem consciência, e a consciência planetária, o logos planetário, né, é o corpo no qual um número infinito de seres tem as suas vidas. Né? O logos planetário, a consciência planetária, está dentro de uma consciência maior, que é a consciência do sistema solar. Né? Enfim, em círculos concêntricos, cada forma de vida vive dentro de um cenário que é composto pela consciência de um ser maior. Essa é uma ideia importante para a gente entender hierarquias criadoras. Né? A vida é organizada por forças, por leis, mas, como eu tinha dito antes, ao contrário da visão evolutiva de Darwin, a visão evolutiva da filosofia esotérica é que existe um grande plano divino em processo. E esse plano divino ele se constitui como grandes arquétipos, grandes ideias. Onde estão essas grandes ideias? Na mente de grandes seres. Seres com corpo? Não necessariamente. Isso nos leva a um outro conceito de seres. Nós vimos o que são seres humanos, os 7 princípios. Nós vimos também que o humano é apenas uma fase da evolução. Em fases posteriores da evolução, é possível que os seres não tenham corpo físico. Podem existir seres de uma evolução enorme, sem corpo físico. Né? E essas consciências que se expandem, que ultrapassaram o nível das limitações humanas, o fato de terem ultrapassado as limitações humanas significa que eles estão mais conectados com a grande alma cósmica. Portanto, eles são conscientes das grandes leis. E um fenômeno curioso que tem muito a ver com nossa fase evolutiva.
É pelo fato de nós termos um senso de eu separado que a gente avacalha as coisas. Porque quando se supera o senso do eu separado, a realidade é tão grandiosa, é tão apaixonante, é tudo tão incrível, tão fantástico, que a consciência vive em estado de beatitude, de plenitude, de encantamento, e automaticamente se encaixa no grande plano evolutivo para cumprir uma função necessária. Isso não é levar um fardo, é responder a um chamado. Isso é Dharma, que o Ricardo falou da última vez. Isso é Dharma, é responder a um chamado. Um ser só pode ser pleno quando ele responde a um chamado, ao chamado interno. E quando passa dessa fase, mesmo ainda quando nós estamos com o senso de eu separado, a voz interna, essa vocação interior que é Dharma, continua chamando. Ela continua chamando. Mas quando o senso do eu separado não existe mais e, portanto, não tem que atrapalhe, então é claro que a consciência vai cumprir a sua função. E essa é a ideia das hierarquias criadoras. O universo se constrói e se mantém pela ação de um número infinito de consciências em diferentes fases evolutivas que trabalham a partir de chamados internos para cumprir a sua função na grande obra cósmica. Um grande organismo evolutivo que tem sido citado em praticamente, eu não conheço nenhuma tradição antiga que não faça referência a seres não humanos que auxiliam na evolução. Na nossa tradição judaico-cristã são os anjos, né? Os anjos, arcanjos, querubins, né? Tem várias, né?